Fala, torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no programa Mesa Redonda. Galera, olha só o que os jornalistas falaram sobre o Corinthians depois dessa grande vitória do Timão, a 9ª vitória consecutiva no Brasileirão. O Corinthians terminou o Brasileiro da melhor forma possível, vencendo 9 jogos seguidos e terminando na 7ª colocação. Pessoal, quem estava ali cogitado a ser rebaixado foi diretamente para pré-Libertadores. Que fase tá o Corinthians. E pessoal, vamos ver o que os pessoal aí falaram sobre essa grande vitória do Timão, elogiaram bastante e cravaram aí que o ano que vem tem título para o Timão. Vamos ver o que eles falaram. Link com os créditos ao programa Mesa Redonda da Gazeta Esportiva vai estar na descrição do vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo, galera. Bom, vou fazer um desafio para você que está nas redes sociais com a gente, ou no YouTube, nas nossas redes aí. Me explique, por favor, qual é o segredo desse Corinthians? 27 pontos dos 27 últimos disputados. O Corinthians foi a 7ª colocação, a 3 do São Paulo. Segunda melhor campanha do retorno. Só perdeu para o campeão do campeonato, o Botafogo. Por 2 pontos de campanha no segundo turno. A pergunta está transferida para vocês. Já fizeram fila para pedir desculpa pro Alberto? Eu só tô olhando a fila, porque eu sempre defendi o Yuri. Começo com o Coelho. Desculpa pro Corinthians. Que todo mundo aqui da mesa falou que o Corinthians ia ser rebaixado. Eu não. E onde está o rebaixamento do Corinthians? Era a tendência. E eu quero saber a explicação. E aqui eu tenho ex-jogadores, tenho, né, um cara que teve lá dentro, assim como o Paulo, né, identificado com o Corinthians. Coelho, claro que no Corinthians eu não falo, o Corinthians é diferente e tal, mas Coelho do céu, velho. Me explica, ó, eu vou esperar, fica à vontade. Me explica. Eu quero que você, alguém, senta aí, dá um banquinho. Dá um banquinho. Dá um banquinho aqui. Traz o banquinho aqui. Por favor, pode trazer, traz o banquinho pra mim aqui, alguém. Pode trazer. Tá aqui, é só esperar. Pode trazer aqui, vem cá, Luca, por favor. Aqui, vou pegar o banco. O Luca atrás aqui, cara. É rapidão, isso vai demorar. Não, porque não tem jeito. Eu quero ver. Vamos lá, começar com o Coelho. Coelho. Vai, com você, filho. À vontade, me explica. Me explica o que aconteceu com o Corinthians, Coelho. É o Corinthians, não. Simples, é o Corinthians. Tem coisas que acontecem no futebol mundial ou no futebol brasileiro que o Corinthians ele é inexplicável. Porque vinha muito mal. E aí cai naquilo da eliminação da Sul-Americana. Aí dá atenção total agora pro brasileiro, aí chega o Depay de uma maneira avassaladora, e aí a torcida, quando compra isso, faz com que as coisas funcionem dentro do Corinthians. Surpreendeu a velocidade que ele entrou no futebol brasileiro. Ele traz algo que precisava para o Corinthians fazer o que fez. Dentro de campo ficou agregado, né? É impressionante. Não teve período de adaptação para ele. Exatamente, parece que ele está aqui há 5 anos. Eu quero mais explicações, por favor, vocês estão me convencendo. Não é possível. Não está te convencendo. Não está me convencendo. Garrafa, se me permite, é rapidinho. À vontade. Olha, eu pego o banquinho de novo. Continue, Chico. O Corinthians, do Antônio Oliveira, ele era uma lástima. Trouxe Kaká, Félix Torres, Palácio, Mateuzinho, Pedro Raul e Gustavo Henrique. Mas o Garro também tá nessa daí. Nessa primeira lista? Bom, a segunda Mandorinha lista que só chegou... não faz verão, né? Sim. A segunda lista que chegou a cavalaria. Mas o Mateuzinho e o Gustavo Henrique, que eram criticados, cresceram muito agora. Espera um pouco, mas depois que chegou a cavalaria. Sem a cavalaria ninguém cresceu, nem o Galo. Isso é verdade. Aqui, ó, Charles, Pedro Henrique, Martínez, Carrillo, o Héctor Fernandes, esse aí se machucou, é uma incógnita, né? O espanhol, né? O espanhol, o Memphis Depay e o Alex Teixeira. Aí é a cavalaria, meu filho. A cavalaria chegou com o Memphis Depay comandando, Você citou né? do Vasco como lá? fosse o general. O Thales, né? Thales. E o Alex Tales Que é também. bom jogador. Tá difícil encaixar Thales esse moleque no time, que ele é bom. Você vê, é jogador que você olha pra ser O titular. Corinthians agora tem banco. Tem banco. Tem Alex time, Santana, tem O banco. Alex Santana foi o volante que o Corinthians contratou. O Alex também. Santana. E O Alex Santana e o Thales Magno. o Alex Santana também coloquei aqui. José Martínez. Ô Paulo, sua avaliação, sua leitura. Eu critiquei o Ramon, repito, critiquei nas Copas, entendo que nas mexidas ele não foi bem, mas quando ele recebe essa cavalaria que o Chico colocou, ele conseguiu dar uma sequência no Corinthians, e a ele, o Emiliano, tem que se tirar o chapéu nesse momento. Sim. Mas que as críticas que eu fiz
no momento das mexidas ali nas Copas, contra errou. o Flamengo. Ele errou. O aproveitamento errou. foi diferente do Palmeiras, que teve a brecha de cair fora das Copas, e o Corinthians aproveitou melhor o momento que teve fora das Copas, que teve o tempo para treinar. Exatamente. Acho E que dá outra para fazer coisa, essa né, comparação. Fernandinho, não é fácil, cara, você montar uma equipe durante a competição. E ainda mais vindo de resultados negativos. No Corinthians o negócio é o seguinte, ou você aguenta a pressão, ou você pede para sair. Um monte de jogador pediu para sair. William, vamos citar o William. Wesley pediu para sair, Mosquito pediu para sair, um monte pediu para sair. E os O que Yuri aguentam? apanhou. Se teve alguém que apanhou, desculpa, Paulo, mas eu defendi Os caras demais o merecem Yuri. respeito, eu também. Né? Eu defendi o Yuri porque o Yuri, o que esse cara apanhou em rede social, eu nunca me esqueço, aquele negócio da irrigação no gramado lá, aquilo que levantou no clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele tropeçou, ninguém viu. Depois ficaram sabendo que era o problema da irrigação. Continuaram massacrando o rapaz na internet. Mas, Garrafa, ele não desistiu, ele foi atrás. Ele termina com 15 gols no Brasileiro, junto com O Alejandro do Vitória. o Alejandro do Vitória. E o Yuri é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada. Sabe há quanto tempo o Corinthians não tinha um artilheiro de campeonato brasileiro? Há muito tempo. Mas 15 gols é pouco, hein? Não, Pra ok. ser artilheiro do campeonato. Ok, mas Mas é a realidade aí é o nossa, nível né? do É a nossa campeonato, realidade. Fernando. Gente, Ok. as críticas. Eu sou um cara que eu observo partida. Então o jogador jogou bem, jogou mal. O Yuri chegou a uma fase que ele não estava bem. Dava tudo então errado. não adianta a gente chegar aqui e falar, pô, o cara tá bem. Não, é a fase ruim, a gente sabe como é o torcedor. A gente tá aqui para analisar também. Perfeito, mas ele segurou, Paulo. Não, como ele você segurou, não tira os méritos. E com 23 não tira anos. Os méritos, Mas ele 23 pagou a anos, não tira conta os sozinho méritos. na época que o Corinthians estava mal. Fato. Acho que isso jogaram Fernando, muito tudo nas bem, costas tudo dele. bem, mas a fase era ruim. Episódio Pra todos. burro com o Mano Era Menezes. pra todos, era Mateuzinho, era Bidu que tava no banco até o ano passado, porque tinha sombra de outros jogadores. Olha os números dele então aqui, Paulo. começa a crescer quando você tem um grupo, você tem um time bom na mão. E outra coisa, o que mais pegou esses jogadores, e o Coelho sabe, é a pressão, irmão. Ou vai ou vai. Ou vai ou vai. Treinador entrou na pressão dos torcedores, jogadores entraram na pressão dos torcedores, porque se caísse, a batata ia assar. Ia assar, e Paulo, você sabe disso. Coelho, desculpe, olha os números do Yuri aqui, ó. São 58 jogos na temporada, 31 gols e 6 assistências. E o Yuri disse num podcast, não sei se foi pro Benja, acho que foi pro Benja, não sei, enfim. Foi pra tanta gente que faz, né? Que um jogador que chegou lá, o zagueiro lá, o cabeludo lá, me fugiu o nome dele. Ramalho. O André Ramalho. O André Ramalho, o Yuri contando, no último jogo a gente estava ali na hora do banho conversando com o André Ramalho me confidenciou o seguinte, quando eu cheguei, ele estava numa crise danada, Sim. Quando eu cheguei, eu imaginei, o Yuri contando, né? Eu imaginei que ia encontrar o elenco rachado, o elenco dividido. E mesmo no pior momento, o time era muito unido. O Yuri contou Mas isso. Corinthians é isso. Não, perfeito. E jogos de Corinthians temporada é isso. europeia, hein? A quantidade de jogos é de temporada Ô, europeia. Coelho, isso pra você pode também ter sido um fator que fez a diferença? A cavalaria chegou, o time se blindou e aí veio a resposta dentro de campo? Tem algo que me chama muita atenção na gestão do Ramon. Ele vê, e a comissão também dele tem isso, ele vê o ser humano antes do atleta. Isso é fato. Perfeito. Isso é fundamental. E isso, hoje no futebol, podem falar que isso não funciona, tem uma série de situações. Hoje o ser humano tem que vir na frente do atleta. E acho que isso, no Corinthians, isso foi um ponto crucial para chegar nesses 9 jogos, com 27 E pontos. só não foram 10 jogos porque contra o Inter, a vitória estava na mão e o Corinthians tomou um gol no último minuto lá contra o Inter na Neoquímica Arena. Você não tinha ganho aquele jogo também. Esse E seriam jogo 10 já jogos. faria com que o Corinthians empatasse com o São Paulo em número de pontos. E com o Botafogo na liderança do retorno. O Garrafa tem um pessoal conversando. O Ramon chega num momento onde coloca ordem no grupo. Porque tá uma bagunça lá. Um queria fazer isso, outro queria fazer aquilo, ou eu quero sair, opa, chega. E ele pega e coloca, ajuda o grupo. Começa a movimentar o grupo. E aí sim quando o André Ramalho chega e Ele fala. não vê só jogador. Ele vê o ser humano e aí... Porque muitas vezes você precisa bater na mesa, E irmão. as peças que chegaram, por exemplo, Hugo, 23 anos, o cara tá com a tarja de capitão. Ganhou a tarja porque é bonito, ganhou a tarja porque é um cara legal. Não ganhou porque tem espírito de liderança. Jogou muito. Ele jogou muito.
trouxe o time, ele comanda o tal do poró-pó-pó-pó-pó. Velho, ele chama a galera. Ele chama, vai pra torcida, né? Teve um momento que o Fagner tava descendo a Ele foi escada, lá. ele foi lá, o Fagner, vem aqui. Ô, Miller, eu quero então que você, de tudo que você ouviu, faça uma avaliação desse Corinthians, e aí a gente vai entrar no aspecto Memphis, Garro e Yuri, mas antes eu quero o Miller falando sobre o Corinthians e tudo que ele ouviu, só que antes eu quero falar para vocês da Margherita Pizzaria. Ei, Paulo Sérgio. Olha, Garrafa, o tempo de um diretor de futebol, da imprensa, da torcida, o tempo tem pressa. Mas o tempo do futebol tem perfeição, diferente, né? Eu acredito que o Guardiola, quando o repórter perguntou para ele assim, qual o segredo do teu sucesso, ele respondeu uma coisa bem simples e objetiva e disse, olha, é eu ter bons jogadores. Sim. Tem bons jogadores, por isso que eu tenho sucesso. Foi assim no Barcelona, no Bayern e agora no City. Então acho que, como o Chico, todo mundo falou aqui, quando veio, né, Chico, a cavalaria agora... Cavalaria. Pô, os jogadores bons, pô. De forte, qualidade, o Memphis, o Garrido lá no meio. Fazia tempo que o Corinthians não contratava tão bem, cara. Então, Há muito tempo. Então o que acontece? tempo. Lembra que O Zé Martins. nós sempre falamos, Zé Martins. nós sempre falamos isso, né, jogador? Garrido joga muita bola, o peruano, hein? O Garro vinha, a bola não chegava, ele voltava como segundo Bola de volante. volante. Hoje não. No campeonato, quando chegou todo mundo, ele sempre flutuou nas costas dos volantes, diferente. Ele chegava e dava um tapa pro Yuri Alberto, pro Memphis Depay. Então acho que quando qualificou o elenco, o Ramon Dias, lógico, ele teve escolhas boas para poder fazer e escalar o time. E há quanto tempo, né, Fernando, a gente não vê dupla ou trinca, e o Corinthians em pouco tempo, né, Coelho? Em pouco tempo montou aí. Pô, a gente via Dodô, Aristizábal. Não é? Sempre, A gente né? sempre tinha os caras que faziam o Miller, É. sempre tinha alguém do lado dele. Miller o Paulo, careca. Miller careca. Paulo Mas, também não não conhecia. é? Eu acho muito legal. E deu samba, porque o Yuri Alberto tava, pra torcida do Corinthians, pra quem acompanha futebol, ele tava morto. Pô, mas tava na bicicleta pra andar de bicicleta sem roda, velho. O Depay trouxe uma qualidade pro Corinthians e eu tinha uma preocupação com o Depay por causa qualidade dos nossos gramados sintéticos, viagens, mudança de temperatura, eu achei que ele não ia aguentar. Sem contar que ele veio O pessoal gordinho. sabe qual era o Eu papo? achei que O ele papo ia de aguentar 4, Fernando, 5 jogos, velho. Aqui todo mundo é da bola. O papo era, veio pra roubar. Roubar, a galera entende o que é roubar. Roubar, o cara veio, final de carreira, vai receber um alto salário aqui, vai para a noite de São E Paulo, ele não tá faz no um fim outro de jogo. carreira, ele tem 30 anos, mas assim, cara, mas Isso não é criou-se novinho. essa expectativa. De repente aparece o Memphis se envolvendo com o Corinthians, entendendo o que é Eu acho que ele Corinthians. curtiu muito o Corinthians, Né? cara. A cultura Ele do país. curtiu Ele muito deu o uma Corinthians. entrevista recentemente falando que, assim, ele está vivendo um momento tão mágico no Corinthians que ele quer fazer com que o Corinthians possa ser conhecido do lado de fora, lá, sabe? Ele quer poder passar o que ele está vivendo, a experiência que ele está vivendo aqui. Ele Coloca vai na abrir tela. porta para outros estrangeiros de peso virem Abre para cá. porta. Porque Então, hoje a gente está com dinheiro, está com estrutura. Falta melhorar os gramados, eu acho, no futebol brasileiro, que isso é uma coisa que a gente não cuida. Mas já melhorou bastante Mas do que tem da época do Miller e do Paulo Tem Sérgio. grana, tem estrutura, estamos caminhando para uma liga, para uma profissionalização. Acho que está legal nesse sentido. Coelho, tem como falar que o Memphis não está fazendo diferença? Tá fazendo demais. Tá fazendo muita diferença. Tecnicamente ele é acima. Você repara no primeiro toque, você repara nas movimentações. Realmente é Ele outro está nível. sempre solto, né, cara? É outro Sempre nível. livre. Tá É sempre um jogador que não perde a Parecia o bola, Miller dá jogando, tá continuidade de sempre jogada. livre. É outro nível, fez a diferença. Miller, Memphis, Garro e Yuri. Fala desse trio pra gente. A qualidade que eu falei, né? O Memphis é forte e tem qualidade. Forte e técnico, né? São as principais qualidades que um atacante tem que ter. Ele é inteligente, se posiciona bem, não dá bote errado, quer dizer. E agora, né, nessa última partida que a gente viu hoje, ele tá mais em forma, né? Com ritmo de jogo, confiança. Acho que ainda longe do ideal com pré-temporada, posso estar enganado, iniciando uma temporada com os companheiros pro ano que vem, como ele está terminando, a tendência é que aumente de patamar, ou não? Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Ele está só no começo.
Eu acho que ele tá Chico só Lang. no começo. É a ponta do iceberg. E vem muito mais por aí. Como é o futebol, né? Há pouco tempo a gente falava assim, puxa vida, o Corinthians caindo pra Série B, será que o Depay continua no que vem? Ele esse é o pode futebol. rescindir, não Mas sei o essa quê. é uma- Nós E estávamos agora até era uma falando dúvida. que o jogo contra o Grêmio ia ser um dos piores jogos. Não Quer chegue cair, lá. não chegue chegue lá, precisando da precisando de vitória. E que o resultado Grêmio, lá em Grêmio Porto poderia Alegre. derrubar o Corinthians foi de novo. rebaixado em É, 2007. É isso. Nós estávamos Verdade, falando isso rebaixado até lá. poucas semanas aí. Paulinho, Verdade, não, e perdeu, esse né? trio? Esse Perdeu trio a do zero. Corinthians, o Perdeu que a zero. promete para o próximo ano? E vou um pouco mais além. É um Corinthians, dentro do que foi dito aqui, como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, é um Corinthians, não para brigar por vaga na pré, por vaga em Libertadores, é um Corinthians para brigar por títulos. Claro, o aspecto político tá aí, a coisa tá fervendo. Mas o ano do Corinthians foi ruim, cara. Foi ruim. Esse finalzinho que salvou a lavoura. É, colocou a ano cabeça foi tava horrível. afundando, colocou a cabeça Não para vamos se fora enganar com também com perspectiva, isso, né? Paulo. É lógico que a gestão, essa mudança de diretoria, essa questão de política dentro do clube atrapalhou muito. Atrapalhou muito. É lógico que o próprio Augusto, ele fala de acertos e erros. Agora, se você tem 3 jogadores e futebol brasileiro hoje, para você encontrar qualidade técnica, para você encontrar um jogador como o Estevão, é difícil. É difícil. Então, o Corinthians hoje tem 3 peças fundamentais que alinham a técnica com a força e qualidade, que é o Garro, você tem o Memphis e você tem também o Yuri, Mas que dá é um pra pôr jogador o goleiro nessa conta, hein, Paulo? Não, foi um sim, achado sim, do Corinthians. sim, o Hugo, sim, cara. sim. Foi um achado Mas do Corinthians. hoje, se você não tem um ataque bom, se você não tem um ataque bom, e o Corinthians estava carente disso. Agora. Você precisa de um ataque, e precisa vir mais umas 2, 3 peças mas você aí pro próximo tá, ano. Então, É ou calma, não é? calma, se aquete. Você tá falando em vir, mas tem quem pode sair. Ah, pra sair tem uns aí que Quer pode ver? ir. Pode aí. Ramon, explica aí quem pode sair. Fala do Yuri pra gente, vai, por favor. Contento porque Yuri salió goleador del Brasileirão, que es muy difícil, muy complicado, más en la situación donde estábamos. Y darle confianza, yo que muchas veces en las colectivas nos preguntaban por qué no tirábamos a él. Bueno, ahí está el resultado. Y él yo que superó su momento ruin y hoy es un jugador muy importante, no solo para Corinthians, sino para la selección brasilera. Tener un artillero así del año, que a gente cuenta, no depende de nós, mas recién falei que ahora vamos a brincar por tudo juntos. Claramente tenemos vontade de que él pique y sobre todo por la clase de garoto que es y hoy porque es un jugador extraordinario. Mas sí, contamos con tudo. Todos aqui conhecem futebol muito bem. Conhecendo o futebol, um cara aqui no futebol brasileiro, que é o mercado que, né, manda jogadores para fora. Um jogador que faz 30 gols, dificilmente vira de uma temporada para outra. Será que eu estou enganado? Yuri, a tendência é que saia? O que vocês acham? Eu acho que vai. Eu também acho que Até vai. pelo histórico que ele viveu, pela oportunidade que surge, né? A primeira vez que ele vai para fora. E aquela história, cara. Continuar no Corinthians, pelo momento, a perspectiva é boa. Mas e se de repente acontece de mais uma vez não dar certo e ele já é o patinho feio da história? E pela valorização, pela grana, hoje em dia, a gente, olha que nós estamos falando, o artilheiro do Brasil na temporada tem só 30 gols, cara. Só 30 gols no ano. É bom? 31. Pelo momento mas é pouco pela nossa história. E no Brasileirão, pelo nosso 15. potencial. 15 só no Brasileiro. O jogador do Vitória fez O Alejandro. 15, então, o Alejandro. E o Vitória tava brigando para não cair até outro o tempo dia. todo. Mas como diz o Avalone, uma coisa, outra coisa. O Yuri apanhou tanto que vocês estão querendo 31 tá bom pra caramba pra ele. É, pessoal, e que temporada que o Corinthians fez agora no finalzinho, hein, pessoal? É, pessoal, e que final de Brasileiro o Corinthians fez, hein? Agora no finalzinho da reta final aí, né, do Brasileirão, o Corinthians surpreendeu todo mundo e embalou aí 9 vitórias consecutivas. Galera,
Quem imaginava que o Corinthians ia sair lá de 18º lugar e ia para 7º lugar no final do Brasileiro? Se na 29ª rodada, ou ali depois daquele empate triste, né, contra o Internacional em casa, se alguém me falasse que no final do Brasileiro nós ia estar em 7º lugar, classificado para a Libertadores, eu não ia acreditar, pessoal. O Corinthians mudou da água pro vinho, né? O Corinthians estava muito mal no Brasileiro aí e, cara, deu a volta por cima, vencendo grandes jogos, né? O Grêmio é um deles, né? Fora de casa, o Corinthians fez 3-0. Tá de brincadeira, que time, pessoal. Venceu o Palmeiras em casa, não vencia desde 2021. Venceu também o Vitória, pessoal, fora de casa. O Vitória tava vindo numa sequência top. Se eu não me engano, era 4 vitórias consecutivas e o Corinthians foi lá e venceu. E o Corinthians aí, né, 9 rodadas, não perdeu nenhuma, pessoal. É jogo em casa? Vitória. É jogo fora? Vitória também. E o Corinthians hoje não fez diferente, venceu mais uma. Vamos falar um pouquinho sobre esse grande jogo, né? O Timão foi até lá em Porto Alegre, né? Não foi com o time reserva. O Ramon Dias foi pra vencer e conseguiu vencer. Olha o time que ele mandou: Hugo Souza no gol, laterais Matheus Bidu e Mateuzinho, zagueiros Kaká, André Ramalho. Seria o Gustavo Henrique, mas foi suspenso, então veio o Kaká. Aí ali veio o trio de meio campo, né, volantes do Timão, André Carrillo, Ranieri, Breno Bidon, e o trio de ataque ali, né, trio não, a dupla de ataque Depay, Memphis Depay e Yuri Alberto, e ali na meiuca ali o Rodrigo Garro. O jogo aí foi muito bom, muito pegado também, né. No finalzinho tivemos 2 expulsões aí, o José Martinez foi expulso aí, né, pessoal, depois de uma confusão ali com os jogadores do Grêmio. O Dodi também foi expulso do Grêmio. Enfim, foi uma confusão danada. E vamos falar um pouquinho sobre a partida, né? O Corinthians, ele abriu o placar aos 45, pessoal, do primeiro tempo, depois de o Jeromel fazer um pênalti no Yuri Alberto. Pegou a bola ali, bateu, fez o gol. Cara, esse gol dele tava deixando ele como artilheiro. Mas aí, o que acontece? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Que raiva, cara. O Vitória empatou lá e esse Alejandro, né? O grande Alejandro aí, jogando demais essa temporada, fez o gol do Vitória e aí tirou a artilharia do Yuri, né? Agora eu não sei como fica aqui o critério. Deixa eu ver como é que fica o critério aqui, pessoal. Quem foi o artilheiro do Brasileiro? Se for por ordem alfabética, foi o Alejandro, né? Que começa com A. Agora eu não sei como é que vai ser aqui. Não sei se vai receber um prêmio lá depois naquela premiação lá dos melhores jogadores do Brasileirão, ou você vai ficar empatado mesmo, cada um recebe um prêmio ali, não sei. Se for pela ordem alfabética, é do Alejandro. Cara, que temporada do Yuri, né? O Corinthians, no momento tão conturbado, ele conseguiu ainda ser artilheiro. E é muito bom isso, né? Valoriza o atleta. Muita gente estava em dúvida, né? Se ele ia permanecer ou não. Mas depois da partida aí, né? Mudando de assunto um pouquinho aqui, o Augusto Melo falou que ele permanece. Aí eu não sei como é que vai ser. Se ele vai permanecer mesmo. Eu acho que ele vai ficar, cara. Eu acho que ele vai ficar. Aqui, ó. Aqui em primeira mão pra vocês, ó. Ele deu uma entrevistinha aqui pós-jogo, onde ele disse... Deixa eu ver aqui. Como eu falei ali agora, tá nas mãos de Deus, eu tô muito feliz aqui, eu tenho contrato aqui até 2027, então, como eu já falei durante a semana, falei bastante, né, tá todo mundo comentando sobre, então, o que for bom pro Corinthians vai ser bom pra mim, então, vamos que vamos. Bom pro Corinthians é ele ficar, então ele vai ficar, meu irmão, não tem outra. Aqui, ó, cadê, deixa eu voltar, o que for bom para o Corinthians vai ser bom pra mim. O Corinthians não vai ser nada bom você sair, então significa que você fica, irmão. Não tem pra onde correr, pessoal. Então, em primeira mão aqui pra vocês, eu iria falando aí, né? Cara, graças a Deus aí, ele conseguiu fazer uma temporada brilhante, né? Aqui no Timão. Então, vamos torcer pra ele permanecer mesmo aí. E, cara, vai dar muito certo aí, pessoal. Eu acho que ele... Com fé em Deus, ele vai permanecer aqui e o ano que vem ele vai ser artilheiro novamente, né, do Corinthians. O Corinthians merece ter um centroavante matador aí, que gosta de fazer gols. Fazia tempo que nós não tinha, né, um artilheiro dessa forma aí. O último, se eu não me engano, foi o Jô em 2017. Teve também o Wagner Love em 2015. Teve o Guerreiro também, né, não podemos esquecer. E, cara... Olha isso aqui, depois do jogo aí, né, o Memphis Depay, ele provocou o goleiro do Grêmio. Pra quem não sabe, o goleiro do Grêmio lá na briga puxou ele assim, deu um mata-leão, pessoal. E aí ele colocou isso aqui, ó, nos stories. Ele postou os stories. A cara do goleiro do chão aqui, cara. E aí ele escreveu aqui, ó, não deveria ter... Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Não deveria ter se envolvido. Cara, que brincadeira de mau gosto aí.
do Memphis Depay, né? O cara fez um golaço de bicicleta, cara. Pelo amor de Deus, que lindo gol. Aqui, pessoal, o lance aqui, ó, que o goleiro dos caras deu mata-leão. Tá de brincadeira, que isso, jogador? Aí você quebra o nosso Memphis. Mas o Memphis dentro de campo correspondeu, fez um gol de bike, cara. Golaço dele aí. Foi o último gol, né, do Timão. O primeiro foi do Yuri aos 45. O Charles também marcou seu primeiro gol aos 88 ali de cabeça. Assistência do nosso Romerito, né? Angel Romero aí, Cristiano Romero de Itaquera. E aí aos 93 o Memphis fez o gol de honra aí. O gol de honra não, né? O gol pra fechar o caixão aí do Grêmio. Mas aí, galera, enfim, o que vocês acharam dessa partida do Corinthians? O que vocês acharam dessa classificação para Libertadores? Mais umas 3 rodadas ou mais uma, dependendo. Nós passava aqui o São Paulo, hein, pessoal? Que fase tava o Corinthians até o fim do Brasileiro aí. Agora vamos ficar um mês sem ver o Timão. Galera, comenta aqui qual a expectativa de vocês para o ano que vem. Eu acho que vamos ganhar muito títulos. Comenta aqui nos comentários a sua opinião. Agora, galera, eu vou ficando por aqui. Aquele grande abraço a todos e até o próximo vídeo, galera.